Sem nem olhar, Rodrigo. Tá gravando, ótimo. Hoje, dia 20, hoje é dia 24 de maio de 2024, olha só. E eu leio Bíblia todos os dias, né? Todos os dias. Lá em Efésios 6, fala que nós temos, e eu trouxe no mês de abril sobre vestes, que as nossas armas nós temos que estar revestidas. E são 7 armas, que é capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, calçado da paz, espada, escudo da fé e oração. Gente, uma mulher, ela precisa, qualquer pessoa, mas nós mulheres aqui, precisamos estar revestida, porque nossa luta não é contra a carne, sim contra o espírito. Mas nós temos também os desejos da carne, as influências da carne. E a única coisa que a gente tem, assim, são as armas, essas armaduras, digamos assim, para a gente lidar com tudo isso. Então, eu queria trazer uma delas com muito forte, que é a palavra. A palavra é a Bíblia. A palavra é a espada. Eu falando com a minha filha ontem, ela falou assim: mãe, tem coisa que eu não entendo. Eu falei, mas se quem for ler por ler, não entende mesmo. Vai lendo, vai lendo. A Bíblia é um mistério, ela vai se revelando. Tanto que eu leio Provérbios todo mês, por exemplo, eu leio 24. Cada mês que eu leio, eu tenho uma revelação diferente. Gente, parece assim, como que eu nunca li? Como que eu nunca vi? Ela é um mistério. A Bíblia é um mistério. E eu acredito que ela se revela realmente para quem quer realmente essa revelação. Lá em Deuteronômios 29, diz que tem coisas que só é mistério, que só ninguém explica, só Deus. Porém, tem coisas que ele revela só para filhos. Deus, ele tem compromisso com os filhos. Nós somos criatura, tudo é criatura, mas nós, por meio de Jesus, nós religamos essa paternidade e nos tornamos filhos. Então, ele revela, assim, coisa para os filhos. Senhor, não me revele coisas escondidas e ocultas, ele revela em sonho, no nosso íntimo, enfim. Mas a Bíblia é por isso que é importante ler. E este é o meu convite essa semana, gente. Como a gente passa por nossos desafios, e nós temos aí 7 armas para a gente lidar com o nosso espiritual. Essa semana, rapidamente, eu conversei com a Elaine, ela falou assim: a gente logo detecta que é o quê? Alguma situação espirituosa, nem é natural. E como que você se lidar com o espiritual? Com armas natural? Armas naturais? Não, com armas espirituais. Por isso a importância da sabedoria para a gente pedir para Deus. Então, hoje eu quero trazer aqui, depois eu vou destrinchar, mas eu vou trazer aqui para a gente. Mas antes, Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui 4 reunidas. E hoje eu abri a sala, falei, vamos ver quem vai entrar, porque não é o dia do nosso devocional. E ali nós estamos hoje em 4. Olha assim, e hoje, talvez este horário, o Senhor tinha um horário marcado com nós 4 aqui para falar da sua palavra. E depois, quem mais foi assistir? Obrigada por isso, pelo nosso coração disponível, Pai, de saber quem é o Senhor nas nossas vidas. E o Senhor tem compromisso com os filhos, e nós somos suas filhas amadas, Pai. Obrigada por isso. Espírito Santo, você tem liberdade de agir, de sondar os nossos corações e levar como perfume suave ao Pai. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou fazer uma palavra breve e aí eu queria trazer esse convite, a gente trazer a oração. Hoje de manhã eu acordei 4 e pouco da manhã sozinha. Ai, mas estava geladinho, estava debaixo da janela, né? Porque meus calores, né? Falei, uma preguicinha de levantar e levantei para orar, enfim, perdi o sono. E ali eu acabei vendo uma pequena ministração falando que, imagina que eu chamo a Elaine para vir aqui na minha casa almoçar. Quando ela chega aqui, ela demorou por qualquer razão, e aí eu comi a comida já, acabou toda a comida. E aí só que sobrou uns restinhos do meu prato. E aí eu falo, a Elaine, você quer? Sobrou. A Elaine veio para almoçar, eu a convidei, enfim, ela comeu o restinho. Elaine, você comeria? E voltaria na minha casa? Ai, sei lá, acho que eu ia me sentir muito mal, até pelo fato de me atrasar, coisa parecida. Não sei, acho que não. Eu sempre falo para as crianças, cuidado que vocês vão fazer, olhe bem os pratos, olha bem as panelas antes de atacar, porque eu não sei a sua filha, mas os meus é prato de pedreiro.
Não, sim, mas assim, eu Mas cheguei eu no ficaria final, com vergonha, acho que não sei não, acho que não comeria o resto, eu te deixei só o resto, porque eu comi tudo, deixei não. só o resto. Não comeria e muito menos voltaria. Você não voltaria na minha casa. Olha a falta de cuidado que eu dou esperado você. O que que eu estou trazendo isso chamou minha atenção? Será que não é isso que a gente faz com Deus? A gente só dá, não dá só o que sobrou para Ele? E se sobrar no final do dia, a gente dá ainda, né? E aí a gente quer, chama Deus como Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali. Mas será que a gente tem uma consideração? Então, assim, muitas vezes, de verdade, será que a gente não deixa o Senhor por último, quando sobrar? Ai, meu dia foi corrido, eu não tive tempo. Ai, eu não tive tempo. A Elaine mesmo trazendo aqui no contexto das amigas, se a Elaine chegasse aqui, independente se ela chegou atrasada ou não, eu a convidei, estava aqui, ela veio, e ela visse que eu não tive a menor consideração por ela, deixei o resto para ela não ia se sentir bem, não ia voltar depois. E aí, muitas vezes, a gente só deixa o resto para Deus, o resto do dia. E o nosso Deus, ele é a nossa primícia. E é isso que o Senhor quer da gente, que eu tô falando para mim, tá? Muitas vezes eu já levanto aquela mãe que, se não tomar cuidado, já ponho coisa no fogo, porque eu amo fazer café para os meus filhos, o que tiver, é um chazinho, é um leite, é um café, é um Toddy, é um suco, é um iogurte. Eu já ponho a mesa, já entro na Marta. E ali, muitas vezes, eu vou ali. Ai, já tô com a louça na pia, então deixa eu já guardar. Meu Deus, mas eu preciso pôr o feijão para cozinhar. Aí eu já ponho água no fogo para ferver água para pôr o feijão de molho. Aí nisso, aí já comecei. Eu tô na cozinha de pijama, tá? Ali eu já lembrei do pano de prato que eu já deixei de molho. Então, já que horas são? Puxa, então deixa eu já ligar a máquina para ir batendo. Você entende? Quando eu vi, o menino já tá demorando no chuveiro, tá demorando não sei o quê, eu já me contaminei. Aí já levo correndo o menino para a escola, quando volto, 7h30, termino de me arrumar para estar aqui, para trabalhar. Tô falando um exemplo, a minha rotina. Aí emendo uma coisa na outra, 11h30 eu olho pro celular, 11h30. Eu tenho que começar a chamar Uber para buscar os meus filhos. Aí Uber demora, né? Aí eu pego os meus filhos na escola correndo, volto, faço almoço e almoço. Até fazer almoço e almoçar já é quase 1 hora, 1 e pouco. Como correndo com eles, tempo de mesa, aquela oração. Estou te dando um exemplo da correria. E ali começo a trabalhar de novo 2 horas, que vai até o final. Quando chega às 6 horas, pai, obrigada, em nome de Jesus, amém. Gente, cadê o relacionamento aqui? Gente, eu tô falando fazendo a minha rotina de uma forma que, quando eu não tomar cuidado, é isso. Então, a primeira coisa que a gente acorda, Deus não quer leis, sabe, regras. Quem tem regras são pessoas que não estão comprometidas, que tem que ter regras. Deus não quer regra, ele não quer, né, tem que fazer assim, assim. Ele quer o envolvimento, a consideração, o relacionamento. Tem gente que ora 3 da manhã, tem gente que ora 5 da manhã, tem gente que ora 11 da manhã, tem gente que ora 8 da noite, não importa, o importante é a entrega, não é o resto. Quando a gente fala primícia, porque realmente a gente está numa pegada, estava falando aqui com a Eliana agora, se a gente não tomar cuidado, a gente emenda uma coisa na outra, a gente fica tão cansada. Ainda mais a gente que é mulher. E de manhã eu tive um momento com Deus. Eu até fui lavar o cabelo, porque hoje que eu fiquei chorando, eu queria realmente me entregar. Que eu falei para ele: sabe o que que eu quero, Deus, de verdade? Eu entrego o meu cargo de Mulher Maravilha. Eu não quero mais. Eu entrego. Eu quero ser filha, eu quero ser esposa, eu quero fazer bem feito o meu papel. Leve, leve. Gente, eu tô com o corpo todo dolorido, tudo dói. Não tem, não tá. Deus não fez a gente para sentir dor. Deus não fez a gente para esse esforço todo. Se dá esse esforço, um carro, vocês todas dirigem aqui. Um carro. Quando a gente pega um carro que vai subir, dirigir, quando coloca a primeira lá para subir uma ladeira, aquele esforço do carro é porque o carro está com motor fraco, ele está com gasolina adulterada, ele não foi feito para ter essa dificuldade toda para subir. Mesmo o carro 1000, se não está subindo é porque tá fazendo muito esforço, está com gasto de energia. Então, esse é o convite, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, por que gastar tanto esforço? Qual que é a ideia de fazer tanto esforço? Sabe o que que é esforço para mim? É distração do diabo. O diabo trabalha com 3 Ds na nossa vida. Eu já falei isso diversas vezes aqui. Ele trabalha com a distração, com o desânimo e com o desvio. Você cansada é desanimada. Você chega no final do dia, eu não consigo nem olhar para o celular de tão cansada. Os meninos faltam da eco na minha cabeça, de tão cansada. É distraída. Distraída, você não passa alguma coisa, você nem percebeu.
E aí, automaticamente, você pode desviar, né? Porque se você não está firme no espírito, a carne, minha filha, a carne vem. Por isso, gente, que para poder tudo isso, a gente fazer de forma ainda intencional até virar natural, fazer de forma intencional até ser natural. Começar te dando um tempinho de oração de manhã. E não é vontade, não é tempo, porque deixa a gente se contamina com outras coisas. E acordou? A Eliana mesmo, Adriana, tô acordando 4 e pouco. É ótimo, acordou, foi despertar do Espírito Santo. Senta ali, ora, tem um momentinho, faz um café, um chá, ou senta onde tá, ou enfim, cada um tem ali a sua entrega, né, de joelho, sentado, enfim. E é entregar, ouvir Deus mesmo, consagrar para Ele, sabe? Eu acho que a gente está querendo muito de Deus e não faz uma troca com Ele, uma troca justa de relacionamento. É até relacionamento de namorado, marido e mulher, filhos, quando um só dá, uma hora, a corda estoura, fica uma dívida emocional, inclusive. Hã? Não faz uma desigualdade, né? Então, o que é gostoso? É a troca, um faz, outro faz. Isso que é gostoso, casal, né? Nós todas aqui já tivemos casamento. A Eliana, com a graça de Deus, está casada. A Elaine. Todas aqui, Eliana, já profetizei, Ivani também, eu também. Rapidinho. Então, olha, é uma delícia o casal, não é perfeição, mas é aqui, um faz, outro faz. Agora, a gente só pede Deus como pedinte, né? Deus me ajuda, Deus protege, Deus isso, Deus aquilo outro. E a gente vai deixando ele, gente. Então, assim, tô falando para mim, sabe? Será que a gente tá, eu já falei do jardim também, será que a gente está fazendo aquilo que ele chamou a gente para fazer? Eu quero trazer mais sobre isso, porque quando a gente está no centro do jardim, não tem esforço. Quando Adão e Eva, ou Deus fez o jardim, formou o homem para cuidar e cultivar o jardim. Quando o homem pecou, ele tirou o homem do jardim. Quando ele tirou o homem do jardim, aí ele falou: agora você vai prover com o suor do seu rosto. Olha, esforço, suor do seu rosto, esforço. E a mulher vai multiplicar a dor do parto, esforço, porque está na desobediência, saiu. Então, o esforço é resultado de estar no lugar errado ou compensando algo. Só que através de Jesus, que nós todas aqui reconhecemos Jesus como o único Salvador, ele já religou. Se ele já religou, nós já voltamos. Saímos do velho homem e se fez de novo, nova criatura. Por que que a gente ainda está vivendo, se esforçando? Tem alguma coisa que não está certa aí. Será que a gente está dentro do jardim? E o que é dentro do jardim? Que analogia é essa? É estar na vontade de Deus. Será que você está na vontade de Deus Será que você está na vontade de Deus, Ivani? Será que você está na vontade de Deus, Eliana? Será que você está na vontade de Deus, Elaine? Todos os dias eu me pergunto isso. Claro que a gente tem que ter discernimento, que eu já trouxe também numa das aulas de segunda-feira desse mês, que o discernimento, ele discerne o certo e o errado mesmo. Eu trouxe segunda-feira isso. Certo e errado. O discernimento. Porém, a gente tem que estar discernindo, tá na nossa vida. Será que Deus me chamou? Porque Deus chamou o homem macho, para cuidar e cultivar do jardim. E aí ele formou a mulher para ser auxiliadora e correspondente desse homem, numa missão. Claro que nós aqui, né, tirando a Elaine, que é solteira, que é casada, nós três somos solteiras, mas ele é o nosso marido. Mas fazendo uma analogia, mesmo que a gente não tá só para ser auxiliador e correspondente desse marido, sim, tem as emoções, no suporte da casa, a gente ser esposa essa auxiliadora correspondente nesse sentido, mas o que o Senhor chamou a gente para fazer? Por isso que a importância da gente ler a palavra, orar em línguas e ler a palavra. Senhor, porque ele vai mostrar, ele vai sinalizar. E aí o Senhor vai plantando dentro da gente. E aí a gente se depara com algum profeta, só cuidado com os falsos profetas, com algum profeta que ele vai falar, traz uma validação, uma confirmação. Não tem nada que o Senhor não valide. Entende? Então, é muito importante. Eu vou destrinchar isso mais semana que vem, mas o que eu queria trazer, que Saul significa desejo, Saul, e rei Saul. E Davi foi um rei escolhido por Deus, e Saul foi um rei escolhido pelo povo. E Saul, o nome dele é desejo.
E ele vivia brigando lá, né, pelo reinado, os dois. Depois eu vou trazer essa história melhor. Viviam brigando. E ali Saul, ele se suicidou, ó, ele mesmo se matou. Como que ele se matou o desejo? Como ele se matou? Com a espada. Lembra que eu trouxe em Efésios 6, 10, 18? Que a espada é uma das nossas armas para a gente matar o desejo da nossa carne, matar os desejos, matar a confusão da nossa mente, a gente usa a espada. E a espada é a palavra. Mesmo que eu não esteja entendendo nada hoje. Então, eu queria realmente que vocês compartilhassem uma palavra. Semana que vem eu vou destrinchar mais essa palavra. Mas eu queria que vocês, Elaine, Eliana e Ivani, uma palavra simples, Deus é simples. Se não leu, a Elaine está lendo Gênesis. Gente, Gênesis eu quero ler de novo. Toda vez que eu leio, ela se revela igual Provérbios para mim. É que eu estou indo para outros livros, né? Então, eu li Gênesis já todinho, já estou lendo, cada época eu leio Provérbios todo dia. Todo dia eu leio Provérbios. E depois eu pego um livro para ler. Já li Gênesis, já li Efésios, já li Romanos, agora estou em Coríntios, eu vou lendo. Mas eu quero voltar em Gênesis porque eu tenho muita revelação. A minha vida tem muita revelação com Gênesis, tanto que eu trago muito Gênesis no nosso curso, né? Gênesis 1, 26, 27, 28, Gênesis 2, é o fundamento. Se a gente entender para que a gente foi criada, a gente não sai do nosso lugar. Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, até por conta do nosso horário, para a gente concluir. Quer falar, Ivani? Seu áudio. Seu áudio. Ivani, seu áudio. Oi. Então, que nem eu estava falando, aí eu fui ler Isaías 38 e eu não sabia que era, assim, por isso que eu perguntei se você alguma vez falou para ler Isaías 38, ou se certamente. realmente, ou por quê? Essa palavra, Isaías 38, teve uma época, há quase 10 anos atrás, e eu estava preocupada, inclusive, eu ia na igreja buscar a palavra, e veio, foram 4 ou 5 vezes que veio essa palavra, que fala de que Isaías, que quando o versículo 1, né, que fala, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E aí ele virou para a parede, chorou, né, ao Senhor, Ezequias. E aí o Senhor falou para lembrar que ele tinha ouvido as lágrimas e que ia acrescentar na vida dele mais 15 anos. E aí, isso aí, na época, eu estava com um problema. Eu falei assim, Senhor, sabe que você está falando comigo mesmo? Você, sabe? E hoje, ontem eu tive uma questão que eu fui fazer uma tomografia e tal. Fiz, né? E ontem peguei o estado. E aí isso bagunçando na minha cabeça, tá? E aí, na madrugada não, agora quase amanhecendo, aí eu lembrei como você tinha falado para compartilhar, para ler a palavra tal, eu falei, eu vou ler o que a Adriana tinha falado, Isaías 38, eu achei. E aí eu me deparei com essa palavra que eu ouvia 4 cultos, vamos dizer. Aí eu falei, Senhor, será que Deus está querendo dizer a mesma coisa, né? Que revelação que você teve? É justamente essa, de que põe em ordem a sua casa, sabe? Então, e que Deus vê, e ele fala, como você humilhou, chorou, tal, Deus veio e acrescentou. Então, eu fiquei meditando se é esse, né? É isso que Deus quer. na verdade, como eu falei, a palavra ele se revela. Esses dias eu também estava muito cansada. Eu fui orar e saiu Isaías. Eu leio Isaías, também já li Isaías 500 vezes, e o Senhor me entregou Isaías 38, está toda grifada a minha agenda. E eu já trouxe nas aulas de segunda-feira Isaías 38, mulher de Provérbios 31, 27, ela cuida de tudo aquilo que a gente sabe, mas ela cuida das coisas da casa. Ela não dá lugar para preguiça. Casa mesmo, olhar para casa, olhar para ela, olhar para a casa dela. Ela, mesmo que ela tenha uma empregada, ela dá ordem para a empregada. Esses dias eu estava ouvindo que a Gisele Bündchen, o marido dela, traiu com a babá. Por que será que traiu com a babá? Livre de julgamento, livre de justificativa. Mas você olha a mulher fora de casa. Quem tomava conta da casa e dos filhos? Certamente a babá.
A Elaine, a gente tem falado muito sobre isso, a mulher está fora do lugar dela. E aí depois acontece, não justificando a conduta do marido, muito menos, mas ali entrou, o diabo entra. A mulher, ela é inimiga do diabo. Se ela soubesse o poder que ela tem para se posicionar, então quando eu falo, olhe para dentro da casa, nenhum problema a gente trabalhar, mas como que está a nossa casa? A casa nossa está na mão de empregada, os nossos filhos estão terceirizados para qualquer pessoa ou escola. Então, quando a mulher de Provérbios 31 olha para dentro da casa, é olhar literalmente, ter o governo. A casa é minha. Eu que ponho roupa, eu dou, ó, empregada, você vai fazer isso, filho, você faz e volta. É considerar, saber o que tem no armário e o que não tem. É ter governo da própria casa. Então, é olhar para dentro da casa mesmo, casa, olhar para casa. Aqui em Isaías 38, fala olhar para dentro da casa. Ezequias, ele era um rei que ele queria governar fora. E ali o Senhor condenou ele estava um péssimo rei. O Senhor condenou ele que ele ia morrer. E ali ele falou, olha para dentro da tua casa, realmente dentro da casa dele. Será que ele está governando? Quantos pastores, por exemplo, livre de julgamento, pastoreia fora, em casa tá horrível, não fala com mulher, briga com filho, eu conheço muitos filhos de pastores que têm pavor da palavra de Deus, porque tá governando fora e não tá governando dentro. Nosso primeiro ministério é nossa casa, esse é o primeiro olhar para dentro da casa, olhar para casa, para a família. Por isso que eu acabo falando, qual que é o nosso papel? A mulher está se perdendo em trabalhar fora, fazer dinheiro por qualquer justificativa. Ou ego, não é. Primeiro. Segundo, trazendo para Isaías 38, que também falou comigo, é olhar para dentro da gente, que eu já trouxe numa das aulas de segunda-feira, como que tá as nossas emoções? Qual que é o meu papel como filha, o meu papel como esposa, meu papel como mãe? Aí depois como empresária e realmente como amiga, porque o meu papel de amiga, por exemplo, já está começando o meu ministério, eu acabo trazendo Deus. As minhas amigas não é mais para falar de balada como um dia. Minhas amigas, meu relacionamento hoje é para uma aconselhar a outra. Esse está sendo as minhas amizades. Vamos tomar um café, amiga? Sempre é para ter conciliamento, ou para mim ou para ela. É sempre uma troca. Falei, gente, eu acho que eu entrei realmente no meu ministério. Ou conselho em relação a marido, ou conselho em relação a casa, ou conselho em relação a filhos. Tudo que a gente não fala mais é de, sabe, tomou um rumo meu nível de amizade. Não que a gente não brinque, não fale coisas gostosas, mas sempre está na parte de aconselhamento. Então, olhar para dentro da nossa casa, como eu sempre trago, quando o Senhor falou aqui para ele, põe a sua casa em ordem, porque está uma bagunça. Você está olhando para fora, você quer governar fora e dentro. Dentro, eu falo tanto no nosso primeiro ministério, que quando você morrer, Ivani, você, Elaine, você, Eliana, e eu, que nós estamos aqui, Deus não vai perguntar do que a gente fez com o boleto, não vai perguntar o que você fez com o seu papel de esposa e de mãe, e o ministério, se tiver o ministério a ser cumprido. É isso que ele vai perguntar. Ele vai perguntar quantos brincos você vendeu para pagar o boleto, para pagar a água. Ele não vai perguntar isso. Ai, que eu estava preocupada com o boleto. Aquela vida que eu te dei para falar de mim. Enfim, livre de julgamento. Então, a gente está muito preocupado fora e deixando de olhar dentro. E olhar para as nossas emoções. Por isso que eu falo que a ordem, ela é o princípio de tudo. A ordem é o princípio da prosperidade. A ordem é na ordem que o Senhor dá o governo, mas na ordem dentro da gente, inclusive dentro das nossas emoções. Por isso que é importante olhar para dentro, é parar e olhar, que é a minha pergunta. Senhor, não faz eu sair do meu lugar de esposa, mesmo não sendo esposa. Porque para mim, para você, para Eliana, por exemplo, Ivani, como a gente está sem marido no momento, para a gente sair do nosso papel, quase uma justificativa. E eu ponho, por isso que eu falo, não, eu não sou uma mulher separada, eu sou casada com Jesus, eu não vou fazer. Aí eu escuto vozes externas, você vai morrer de fome, tá? Então vou morrer de fome. Já vou fazendo treinamento para quando Jesus vier e eu ter que me vender para comida. Já estou no treino, vou viver de sol. Não vou sair do meu lugar, entende? Eu vou fazer muito bem feito o meu papel e aí o dinheiro é recompensa disso. Porque quem me supre, quem me provê é o meu Deus. Claro que ele usa o marido. Se eu não estou sem marido porque eu fiz as minhas escolhas erradas, agora eu tenho que me manter firme aqui, vendo ou não vendo. Porém, quando ele traz aqui, põe a tua casa em ordem porque vai morrer e você não se recuperará. Aí ele foi, colocou o rosto, olha, ele foi um decreto. Você vai morrer, porque do jeito que está aí fora, qual ideia? Nenhuma, se você não olha para dentro da tua casa. Aí ele foi para a parede, chorou amargamente. Amargamente a palavra fala.
Aí ele falou aqui eu me quebrantei diante do Senhor. Lembra, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas? Nós temos feito aquilo que o Senhor aprova? Quando eu renuncio o sexo, por exemplo, não é porque é pecado mais. Já não faz mais sentido para mim. Eu quero fazer aquilo que agrada ao meu pai. Quando meu filho desce lá para o condomínio e volta antes de escurecer, antes mesmo de eu chegar, filho, já voltou? Nem deu tempo de eu ligar, porque eu faço uns comandos com ele. Amanhã eu sei que a senhora não gosta que eu fico lá no escuro. Gente, isso agrada tanto o meu coração. Ele não fez porque é uma regra, uma lei. Ele fez porque ele sabe que me agrada o coração ele estar em casa antes de escurecer. Então, você entende? Será que a gente está fazendo coisas que agradam ao Senhor? Será que a gente o serve com fidelidade ou a gente só quer ele com maladim? Me socorre aqui dos BOs que eu fiz. Então, então tem que lembra-te, Senhor. Lembra-te, porque o Senhor honra a fidelidade, porque nos protege a fidelidade. Aí ele chorou amargamente e falou, aí então, eu amo essa palavra então. Eu já disse para vocês. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías, que é o profeta. Isaías é um profeta. Vá a Ezequias, assim diz, vá a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Olha que Davi, o que Isaías falou, né? Intermediando. Ouvi o seu choro, Ivani. Eu ouvi o seu choro, Eliana. Eu ouvi o seu choro, Elaine. Eu ouvi o seu choro, Adriana. O Senhor falou isso comigo na véspera do Dia das Mães. Ouvi a sua oração e vi a sua lágrima sincera. Aí sim, porque o Senhor, aqui, ó, acrescentei 15 anos à sua vida e o livrarei, você e a sua cidade, das mãos do rei Assíria, e eu o defenderei. Quem é que nos defende? Jesus. Ele é o nosso advogado. E sabia que Deus, ele é o juiz. Você sabia que juiz, ele precisa ser provocado? Juiz precisa ser provocado. Então, aqui, ó, olha aqui, Ezequias provocando Deus. Aí Jesus, ali, que foi o profeta, intermediou e ele defendeu. Aí, olha aqui que ele deu. Além de dar 15 anos de vida para ele se consertar, né, ele ainda colocou, este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do céu retroceder em 10 graus. O que você entende que é retroceder o sol em 10 graus? Retroceder o quê? O cansaço. Você já andou no sol quente, meio-dia, que sol quente? O Senhor retrocedeu o sol em 10 graus. Então, assim, mas por que o Senhor retrocedeu? Porque Jesus foi lá, intermediou, defendeu. Mas por quê? Porque ele fazia a parte dele. Ele orava, ele servia o Senhor com fidelidade, ele tinha devoção sincera, ele fazia tudo que aprovava o Senhor. Ele tinha a parte dele, mesmo na bagunça. Então, aí o Senhor falou, Deus deu uma chance para ele, deu mais 15 anos, mas assim, então olha para dentro da casa. Olha para dentro da casa. Vai fazer o que tem que ser feito. Então, talvez, Ivani, o Senhor está fazendo esse convite para você hoje. Está tudo uma bagunça, como para mim, está em desordem. Deus não trabalha na desordem, ele sai de cena. Olha para dentro da casa. E aonde que ele vai mostrar isso? Na oração, na palavra. Volta para dentro da casa. Olha, você escreve a palavra fêmeas, porque fêmeas não foi algo que nasceu no meu coração, porque é tendencioso, foi o próprio Deus que deu mesmo. Olha para a palavra fêmeas, Senhor, como que eu sou como filha do Senhor? Como eu sou como esposa, mesmo não sendo esposa hoje, de um homem natural? Aí você vai para Isaías 54, que ele pega a mulher abandonada e se torna marido dela. Eu e você, Eliana, nós temos um marido, que é ele. Nós não somos mulheres abandonadas. Só que a mulher com o marido não trai o marido com outro homem. Então, por isso que eu não posso me deitar com outro homem, porque eu tenho um marido. A ponto desse meu marido hoje, que é meu Deus, escolher o meu Boaz e me entregar para Boaz. Entendem o que eu estou querendo dizer? É profundo. Aí, meu papel de mãe. A Ivani é mãe de adulto, a Eliana é mãe de adulto, eu sou mãe de adolescente. Como que uma mãe de adolescente se comporta? Como que uma mãe de adulto se comporta? Vó não é mãe. Mãe de adulto não é mãe de criança. Aí sim, empresária. Eu sou empregada, eu trabalho para alguém, eu sou empresária, eu tenho meu próprio negócio. Se eu sou empresária e tenho meu próprio negócio, eu vou buscar as instruções de Deus, como eu já trouxe na oficina,
Volto nas aulas. Eu tenho as aulas, o nosso grupo aqui, a comunidade, a oficina, não é mais um grupo de negócio. Eu sou a primeira aluna a empreender e trago para vocês a empreender com princípios nele. Quando eu vou nessa aula, não sei se vocês assistiram, voltem lá. Uma amiga falou: Adriana, você não sabe vender, você tem que buscar estratégia, vender por mais, por menos. E aí eu fui orar ao Senhor, nada de estratégia, é instrução. E ele já me deu uma instrução agora para o mês de junho, para eu fazer instrução. Se eu sou empresário, eu preciso sentar com o meu sócio. Todo empresário tem sócio, ou, né, seja majoritário, seja, né, grandes empresas, eu estou falando acionistas, conselheiros, toda grande empresa tem. Pega aí uma Enel, que virou que é essa empresa que era antigamente era Eletropaulo, que era do governo, agora ela privatizou. Tem os sócios, os donos, os acionistas. Antes deles tomarem uma decisão, tem reunião conversando com o outro. Então, senta com o sócio. Eu sou incapaz de tomar uma decisão hoje se eu não sentar na minha mesa e perguntar, sócio, e aí? Porque ninguém é nada sozinho. Essa semana minha rede queimou, fui buscar os amigos. Então, assim, eu sou empresária, eu preciso sentar com o meu sócio. Eu sou funcionária, eu vou fazer muito bem feito o meu papel que foi proposto eu fazer. E aí sim, as amigas é o relacionamento de valor. Entende? Então, muitas vezes a gente sai do nosso lugar. E aí a gente fica, que entra aquela mulher governanta que eu falei. E aí o Senhor sai de cena. Aí nada dá certo, a gente fica lá chamando ele. A gente fica lá chamando ele, entende? Então aqui, esse Isaías 38 que você está trazendo, foi uma correção. Para mim, isso foi uma correção. É uma palavra de correção. Correção. Sabe quando a gente pega o menino da gente e dá uma coça ou dá uma boa conversa? Foi isso que Deus fez comigo 15 dias atrás e fez com você. Olha para dentro da casa. Senhor, mas eu tenho olhado para dentro da minha casa, eu tenho te servido com fidelidade, com sinceridade. Fui falando para Deus, é a importância, relacionamento. Quem não tem relacionamento, minha filha, nem ouve. Você ouve alguém que você não tem relacionamento? Nem ouve. Você ouve alguém que você tem consideração, que você não chega só para entregar comida o resto. Você acha que Deus vai parar para ouvir alguém que só está lá querendo os benefícios dele? Tem de você ia se sentir bem de eu chegar para você, só ligar para você para pedir alguma coisa? Não, né? Entende? Então, para mim, o Senhor está te trazendo uma palavra como trouxe para mim 15 dias atrás, de correção. E aí para a Bíblia mesmo, Senhor, tá, eu quero entender, ir para o secreto, orar em línguas, não estou entendendo nada, fica lá até entender. E não entendeu hoje, vai entender amanhã. O Senhor ele tem algo para nós, não tem jeito. Entende? Ele tem algo para nós. Sim, verdade. Né? Então, medita nessa palavra, essa palavra é grandiosa, e de verdade o convite é olhar para dentro da casa, papel, e casa, emoção. Olhar para suas emoções, você já sabe como você funciona. O que está te prendendo? E outra, tomar decisão, muitas vezes. Decisão. Eu estou decidida a tal coisa, pá. Eu estou decidida a tal coisa. Decisão não é vontade, decisão é decisão. Eu vejo a decisão e a ação, na verdade, né? Porque às vezes você toma a decisão, mas você não tomou, mas decisão é ação, gente. Né? A decisão é ação. Eu estou decidida, mas a ação para aquilo acontecer, você às vezes protela, né? Prorroga. Então, eu estou decidida, mas a ação para fazer o que eu decidi, tá? Você sabe o que é a palavra decisão? Na verdade, né? Então, o problema é que muitas vezes a decisão está aqui e não desceu. Ainda existe uma pequena dúvida, algum bloqueio, alguma coisa. É desejo real, decidir tal coisa. Ausência de conflito e desejo materializado, o que aconteceu. A ação. Incisão é quando o médico fala assim, eu vou fazer uma incisão. Eu vou pegar um dente e fazer uma incisão. Ele vai arrancar de dentro para fora. Incisão. Incisão já é um movimento de ação. É isso que talvez precisa trazer consciência para você. A palavra incisão já é um movimento de ação. Eu vou fazer uma incisão. Incisão é um movimento de dentro para fora. Circuncisão é um movimento ao redor. Ao redor. Eu vou fazer a circuncisão lá. As crianças antigamente era circuncidado lá, que era para mostrar a aliança com Deus lá. É ao redor. Pegar o pipi dele lá e tirar aquela pelinha. É uma ação. E decisão é arrancar fora.
Decisão é uma ação. Se não há ação, não teve decisão nenhuma. Entende? Decisão é uma ação. Atitude, né? É uma atitude é mente. A ação é comportamento. Eu preciso ter um comportamento de decisão. Eu decido na minha mente, atitude, e faço acontecer. Eu decidi na mente, não fiz acontecer, não aconteceu a decisão. Eu me separei do meu marido, não divorciei, eu continuo casada. É simples assim. Eu me separei dele, mas eu não divorciei, eu continuo casada. Então, é aí que eu falo, eu decidi separar, mas que nem você está falando. Aí, separei, mas não divorciei. Então, a ação em si, talvez eu não estou sabendo colocar, mas a ação em si, que seria o divórcio. Mas o que impede de fazer o divórcio? O que impede? Então, No fundo, não quer. Eu fiquei 2 anos para me divorciar. Tô separada há 4. Tô 2 divorciada. Eu demorei 2 anos para me divorciar. Sabe por quê? No fundo, eu tinha esperança que eu pudesse voltar. Eu não queria. No fundo, eu não queria me separar. Levou 2 anos para realmente eu falar, realmente não dá. Entende que inconsciente não era uma decisão? Porque decisão, quando eu decidi, a gente se divorciou. A gente se divorciou em 30 dias. O que demorou 2 anos, a minha prima advogada fez meu divórcio em 30 dias. Decisão é decisão. Eu decidi ter uma vida santa e não me envolver com homem sexualmente. É uma decisão. E como que vem isso? Porque Deus traz a prova pra gente. Vem homens me oferecendo sexo. Como que eu sei que eu não quero? Como que eu sei que eu decidi? Quando eu estou diante da situação e não faço. Não faço por quê? Porque é pecado? Vai muito além disso. Eu não quero. Eu decidi que eu não quero. Decisão é para adulto. É decidir. Eu decidi ter uma vida diferente. Qual que é o preço que eu preciso pagar? Qual que é o preço que eu preciso resolver aqui? Isso é decisão. Se não chegou nesse nível, não é decisão. Eu estou com vontade de me separar. Mas sai de casa, brigo de mim. Mas não divorciou porque no fundo não quer. Homem, quando quer casar com a mulher, ele casa em 1 mês. Quem não quer, fica aí fazendo test drive. é, Quando ele decide que ele quer casar, ele casa em 1 mês. Quem decide, faz. Decisão tem a ver com ação. Senão, não é decisão. Porque decisão é cortar fora. É decisão. Eu decidi decisão. Decisão é cortar fora. Incisão, circuncisão e decisão é cortar fora. Não cortou fora porque não decidiu. Eu decidi não trabalhar fora. Eu decidi não trabalhar fora sem os meus filhos. E olha que eu tive vários problemas por conta disso. Eu decidi que eu não ia trabalhar fora. Ninguém me fez trabalhar fora. Fora de casa, né? Tanto que Deus trouxe o trabalho até mim. Entende que, olha, e Deus honra uma decisão? Se tem uma coisa que Deus honra, é decisão. E talvez, Ivani, o Senhor está esperando você tomar algumas decisões. E pagar as consequências por isso. Tudo tem consequência. A gente só tem que avaliar de forma madura qual é a consequência. Ficar tem consequência? Não, sair tem consequência. Qual a consequências que eu vou tomar? Divorciada, tive preço altíssimo, consequência altíssima. Mas viver naquele casamento também eu tinha consequências. Eu só avaliei as consequências e arquei com o risco dela. Tanto que uma pessoa virou para mim, eu vou me divorciar do meu marido, vai se tornar solteira? Porque eu não me tornei solteira, eu não fui para a pista. Quando eu fui tentar ir, o Senhor foi muito claro comigo, se for, não volta. Então, ser solteira não é ir para a pista. Se divorciar não é ir para a pista. É se continuar casada sem ter marido ali, natural. É uma decisão muito séria. Então, quando a pessoa veio aqui conversar comigo, achou que eu ia falar, viu, os times da solteira vão para balada. Eu falei, meu filha, divórcio comigo é continuar casada. Aí é uma escolha. O que você vai arcar? Você vai ter cunhão? Você é mulher suficiente agora para arcar com as consequências de um divórcio? Entende? É muito sério, a vida com Deus ela é muito reta. E só que é muito íntegra. Não é uma brincadeira. Exato. Gente, 9:08. Elaine, quer completar alguma coisa, Eliana? Ai, perdi boa parte aí, Adri, telefone. A gente está falando de olhar para dentro. Depois você medita Isaías 38. Eliana, eu queria fazer uma comparação das duas. Foi 2 palavras que você citou aí. Ela falou da questão do Isaías 38 de
sobre Saul, né? Nós estávamos conversando domingo sobre Saul na escolinha dominical e nós estávamos falando sobre isso. Na verdade, Saul foi levantado porque o povo pediu um rei, mas acontece que eu acredito que Saul foi levantado para um treinamento para Davi. Porque se você olhar bem, ele passou por diversas coisas, mas ó, Saul não foi treinado, Saul era a Bíblia fala que ele era formoso, que ele era um homem, vamos supor, um homem grande e tal. Mas a Bíblia não fala se ele tinha artimanha, se ele realmente era um cara que tinha. Não, ele era um homem, sim, de guerra, mas não fala sobre as qualidades que o Senhor deu para Davi. Mas ele tinha que passar por um processo para chegar ao reinado. E eu acredito que Deus usa Saul para essa tarefa, porque, puxa vida, o cara foi perseguido. Eu tive um líder uma vez de louvor que o cara me massacrava. E eu um dia falei para ele assim, ele falou para mim, eu falei, tudo que você me ensinou de um líder, eu vou fazer ao contrário, porque eu sei que eu não posso ser igual a você. Não é para ser igual a você, porque você acaba com as pessoas. E eu falei isso para ele, que eu ia fazer ao contrário daquilo que ele sempre falava, porque ele sempre queria ver o mal dos outros, e isso me tinha que penalizar, tinha não sei o quê. Gente, eu sofri com esse homem, Deus o livre. E aí, eu fiquei pensando em Davi, pensando sobre isso. E o triste é que ele sabia que ele estava errado, Saul, mas ele era um cara que a Bíblia fala que o Espírito, por parte de Deus, tomava conta dele, mas ele não se arrepende. E aí ele se mata lá, né? O final da história dele é triste. Mas você vê, ele teve várias oportunidades. Davi foi lá, cortou um pano, um tecido, não lembro mais se foi a orla, e falou para ele: ó, tá vendo? Eu tive a oportunidade de te matar. Ó, mais digno do que eu, você foi. Ele sabia todo o tempo, mas ele se deixou levar. E aí, quando ele se deixou levar, lá na frente, a Bíblia vai falar que ele faleceu, morreu, tá? Só que Ezequias aqui foi diferente porque ele ora e pede a Deus, Senhor, lembra-te de quando eu andei na tua presença. Quer dizer, ele tinha lá em cima no céu um pouquinho do tesouro, que ele fala assim, Senhor, lembra de mim? Eu era aquele que fazia alguma coisa. E, sabe, eu acredito assim, ó, Deus sempre mostra pra gente onde a gente tem que mudar. Viu, Ivani? Talvez o Senhor fale em pequenas coisas. Tá vendo aquilo ali, ó? Você tem que mudar. Mas a gente vai levando. Sabe? Verdade. Você tá vendo aquilo ali? Tá errado. Aquela mínima vozinha que a gente às vezes não dá crédito e aquela mínima vozinha que vai sempre falando é para nos alertar de algumas coisas que nós precisamos alterar na nossa vida e que a gente não dá importância. E quanto menos a gente dá importância, a voz do Espírito Santo e aquela voz vai diminuindo porque nós não demos crédito a ela. Eu acredito assim. Uma vez, Deus usou uma mulher, uma pastora, e eu sempre fui uma mulher muito assim, né? Uma moça muito assim. Ela chegou lá na frente da igreja e virou para mim e falou assim: Deus está mandando você se consertar. Mas o Senhor já estava falando para mim assim: corrige tal fulano, corrige tal ciclano, senta e conversa. E eu ficava meio assim, deixando. E aí ela falou isso para mim, mas eu fiquei tão indignada porque eu achei muito falta de sabedoria dela falar isso na frente da igreja de todo mundo. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, então podia ser qualquer coisa, porque eu era líder dos jovens, eu não podia ser, sabe? Tipo assim, ó, essa jovem está em pecado, coisa parecida. No final do culto, eu chamei ela e falei, escuta aqui, a senhora falou um negócio ali na frente de todo mundo, tal. E aí ela falou assim, eu queria saber onde eu preciso me consertar então, porque falar que precisa se consertar é muito amplo, né? É. Aí ela virou para mim e falou assim, não, sabe o que que eu falei para ela, se foi de falta de sabedoria, me chama no canto e me fala, irmã, vamos conversar? O senhor está me mostrando isso. Eu falei, agora já que o senhor te mostrou que eu preciso me consertar, então me mostra onde eu preciso consertar. Porque eu fiquei irada com ela. Aí ela falou assim, ó, quantas vezes Deus te manda corrigir jovem e você não corrige? Quantas vezes você tem que sentar com ele e ensinar que ele tem que andar por esse caminho, você desvia, você fala, ah, não, deixa para lá, e eles estão errando porque você não está conduzindo. E assim é tanto dentro de casa quanto qualquer coisa, porque o Senhor mostra as coisas que estão erradas e que nós temos que tomar pequenas atitudes e começar a mudar. Porque assim, ó, nada de ruim acontece de uma hora para outra. Começa em pequenas coisas. Se eu alimento as pequenas, elas vão aumentando e se tornando grandes, e aí você não tem mais controle. Mas o Senhor nos indica locais de coisa. Esses dias aconteceu um fato em casa, até conversei com a Adri sobre isso. E aí eu cheguei na pessoa e perguntei assim para ela, me aponta onde eu estou errando. Fala para mim onde eu estou errando que eu vou melhorar, mas aonde eu falhei nesses aspectos aqui? Nenhum. Falei, então, agora você vai se acalmar.
Então, é isso, por quê? Porque quando a gente está com falha, o inimigo vem e nos aponta. Deus, ele nos indica, mas o inimigo... Quando ele fala alguma coisa sem justificativa, sem base, sem realmente ter um motivo, aí você tem como pegar, falar, senta aqui, vamos conversar, onde eu estou errando. Aí a pessoa vai dizer assim para você, puxa, não sei. Ah, puxa, eu falhei. Aí a pessoa fica sem graça. Então, são essas coisas assim que a gente precisa tomar muito cuidado, porque são nas pequenas coisas. E usar o exemplo dele, Senhor, me perdoa, porque eu fiz lá contigo, deixa eu voltar a fazer novamente. E realmente mudar algumas coisas. E falar, não, no que realmente Deus está me incomodando, que eu preciso mudar. Para vocês terem uma noção, a Adri falou de mulher. Tinha uma mulher que trabalhava aqui em casa, ela era registrada quando eu trabalhava fora. E tinha muita conversinha. Tinha vez que ela falava assim, ah, o irmão Davi precisa disso, falando do meu marido. Eu quieta. Eu sempre correndo atrás das coisas, fazendo, não precisava, ou ele comprava as coisas para ele. E ela ficava assim. E até hoje, menina, às vezes, em dia de aniversário do meu marido, ela manda mensagem. Ai, oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, fala para ele que é feliz aniversário. Porque ela tem Face, eu não tenho, meu marido tem. Eu falei, e aí eu comecei a me sentir mal. Aí o senhor falou assim, tá na hora de mudar isso daí. Nina, parece brincadeira, mas era desse jeito. E aí, assim, e ele, coitado, nem tinha um, ela é uma mulher casada também. Mas eu falei assim, não, esse negócio eu vou cortar, porque que negócio é esse de muito ficar olhando, ficava tentando investigar a nossa vida, e eu já estava um tempo aqui trabalhando em casa. Aí as coisas começaram a desandar aqui em casa, falei, Deus, tem alguma coisa errada. Comecei a olhar, já está na hora de cortar algumas coisas. Aí ela pediu, tinha 2 férias vencidas, pediu 40 dias para ficar em casa, menina, que sofri. Aí ficou mais dias ainda. Aí na volta, estava mudando a empresa, eu falei, olha, me perdoe, E o Senhor já estava tocando meu coração, chega, não dá mais. Os meus O filhos já não Senhor, estavam se sentindo bem com ela, porque ela ficava falando, ai, seu menino é isso, seu menino é aquilo, mas o meu menino, ele é sensível do lado espiritual. Coisa. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Aí comecei a conversar com eles, ai, que não sei o que, criticando. Eu falei, quer saber, de irmão, tá na hora de... Não. a mulher, ela tem um radar muito. Tem, Mas é algo quando que que a Deus deu gente, mesmo. Deus deu, mas por que que ela não usa o radar dela? Porque ela tá distraída, tá cansada. Pega alguém cansado, gente, você não consegue, cansado, muito cansado, amanhã, nossa, volta a recuperar. Então, assim, a mulher, quando traz aqui, como a Elaine falou, em todos os sentidos, olhar para dentro da casa, o Senhor tá sinalizando algo, tem algo que precisa pôr em ordem. Que seja mandar fulano embora, que seja a gente tomar uma decisão. A decisão é cortar fora, arranca fora. Inclusive, lá em Mateus tá, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. Arrancar fora, a decisão é arrancar fora. Eu não quero E é para pecar. doer mesmo, É né, para Adri? doer, é decisão. Decisão não é sentimento. Ah, eu estou sentindo que eu preciso fazer. Não, eu preciso decidir. Entende? Sentir de instrução e sentir de vontade são coisas diferentes. Então, o Senhor está nos convidando a isso. E por que o momento de oração e o momento de ler a palavra? Porque o Senhor traz. Você viu que foi você lendo a palavra que ele te trouxe Isaías 38? Você já estava orando há algum tempo, Senhor, Senhor, Não, Senhor. Ivani, ó, deixa eu contar um testemunho, Adri, agora eu lembrei. Quando isso aconteceu, foi em janeiro para fevereiro. Eu estava numa negociação de umas terras que eu tinha, não vendia, eu tinha um problema com essas terras. O Senhor me abençoou com uma casa e um terreno. Eu nem acreditei. O negócio estava em negociação e não andava. Quando eu falei, chega, sentei com ela e falei, chega, ela ficou muito chateada comigo, ficou mesmo. Eu falei, ó, a empresa está fechando. E realmente foi na época de transição da empresa. Eu falei, Deus, eu quero cuidar dos meus filhos, ficar mais em casa. O Senhor foi preparando tudo. E aí foi, acho que passou fevereiro, março, no finalzinho de março para abril, eu consegui, a gente negociou a casa e o terreno. Aí o pessoal perguntava, como você conseguiu comprar? Eu também não sabia. Porque eu estava travando, por falta de atitude minha, a bênção dentro da minha casa. Então, assim, é por isso que o Senhor fala, porque a casa precisa estar em ordem para que ele possa trazer a bênção que a gente tem. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, sentei com meu marido e falei, olha só, que impressionante. Aí fui colocando todos os pontos que ele falou, é verdade. Depois, algumas coisas começaram a mudar, assim, ó, Deus começou a abrir portas que estavam fechadas, porque aquela pessoa estava ali dentro, assim, sabe? Ai, gente, ó, é horrível. Imagina. É.
Mas Deus, gente, Deus, ó, Deus usou, aqui, Ezequias usou a palavra, ó, devoção sincera. O Senhor é muito sincero, gente. Ele é muito claro. Entendeu? Se tem alguma em desordem, ele mostra. Se tem alguma coisa que não está certa, ele não flui. Ele, ó, só para a gente já finalizar com os do horário, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é igual uma pomba. Ele está ali. Se ele percebeu qualquer coisa que não está de acordo, ele sai de cena. Ele é muito sutil. Entende? Isso é tudo, é tudo. Por isso a nossa importância a gente viver de forma buscando nele. É buscar nele. A mulher, se ela soubesse, não vamos entrar no mérito não, porque a gente pode ser, né, em Deus, a mulher empreendedora, por isso que Deus deu ter a serva, mas se a mulher soubesse, ela não perdia nem tempo trabalhando fora, de tanto que ela tinha que vigiar a casa dela. Essa que é a verdade. É que o meu trabalho não é mais trabalho. Em nome de Jesus, meu trabalho é um propósito mesmo, é uma missão que eu venho aqui na Terra cumprir. Mas, de verdade, minhas orações é que eu case com um homem realmente que provê todos os sentidos para eu viver só do meu ministério, cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do meu ministério. Porque eu queria me levantar, para se levantar para realmente proteger, para realmente estar bem atento aos movimentos. O diabo não está brincando, gente. A gente que está brincando, distraída. E só que o Senhor sinaliza. Eliana, minha amiga. Tá ouvindo? Estou ouvindo mesmo, Adri. Só estou ouvindo essa maravilhosa. Então, vamos finalizar hoje, né? 9h20 já, porque nosso devocional era 9, 9h20, para a gente meditar nessas palavras, de que a gente precisa ter as nossas armas, como está em Efésios 6:10. E uma das armas é oração. Uma das armas, orar em línguas, inclusive, que aí a gente ativa o Espírito Santo. E a palavra, que é a espada. E ela que mata todas as coisas, é a espada. Tem alguma coisa que precisa pôr em ordem? Tem alguma coisa que precisa decidir? Decisão é a palavra. E quarta-feira a gente continua mais, mas tragam palavra. Pega esses dias de forma consciente, busquem a palavra. Tô lendo, não tô entendendo, não tem problema, porque o Espírito tá, de alguma forma, ele tá entendendo e ele vai revelar. Faz sentido, Elaine? Faz sentido, Ivani? Faz sentido, Eliana? Então, eu quero agradecer o dia de hoje, vamos colocar lá no grupo, e orem, meditem, o Senhor traz resposta. Tá bom? Um beijo, tá? Beijo. Tenha um dia lindo e abençoado. Beijo. Beijo, tchau. bom dia, meninas. Bom Tchau, tchau. dia, ótimo dia, gente. Beijo. Tchau.